Esse hino é bastante conhecido, vamos todos louvar a Deus nesse momento. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era assim, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta, nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás.
Feliz sábado. Não, vocês estão cansados. Feliz sábado. Agora melhor. Que bom que você está nesse sábado na casa do nosso Deus, para ouvir um pouquinho da sua palavra e para adorá-lo, acima de tudo, em espírito e em verdade. Eu vejo nesse sábado que nós temos muitos visitantes. Eu gostaria de ver as mãos. Quantos estão nos visitando nessa manhã? Levante sua mão. Eu não vou fazer hoje um momento Jonas Pinho, calma. Mas eu vou pedir para você que está do lado dessa pessoa, que você possa cumprimentar essa pessoa. São todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Queremos desejar também ao nosso querido amigo internauta que tem nos acompanhado durante todas as programações, seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus. Eu quero expressar, antes de nós começarmos a refletir um pouquinho a respeito da vida cristã, um descontentamento. Eu confesso para vocês que quem mora em São Paulo já são verdadeiros vencedores. Ontem eu saí de Engenheiro Coelho por volta das 2:30 da tarde e consegui, com muita fé, com muita persistência, chegar aqui na Zona Leste, 8:30 da noite. Deixa eu ver as mãos. Quantos ontem passaram por essa situação difícil de ter que se deslocar, de pegar trânsito? Ninguém? Poucas pessoas. O povo da Vila Matilde realmente é um povo abençoado. Eu gostaria de deixar aqui o meu protesto. São Paulo realmente é uma cidade difícil de se viver. Mas pelo fato de São Paulo ser tão difícil de se viver, é que nós temos todos os finais de semana esse momento especial aqui na casa do nosso Deus, um momento em que nós podemos não apenas recarregar as baterias físicas, mas acima de tudo, as baterias espirituais. Quando eu recebi semana passada o convite para trazer a mensagem nessa manhã, eu confesso para vocês que eu fiquei diante de um dilema. Nós estamos aí diante do Dia das Crianças, e hoje é o segundo sábado do mês, e é um sábado missionário. E aí, quando o Wilson veio conversar comigo, o Wilson lançou um desafio. Ele falou, olha, como é Dia das Crianças e o sábado missionário, então você tem a missão de pregar a respeito de uma criança missionária. E eu fiquei pensando sobre o que eu vou pregar. Eu não sei se você reparou, e o tempo voa, já fazem quase 4 anos que eu estou com vocês aqui na igreja da Vila Matilde. Agradeço a Deus pela oportunidade. Mas um dos temas que mais me fascina na Bíblia é o tema do relacionamento espiritual. O relacionamento que nós devemos desenvolver com Deus. Aliás, o tema do crescimento e relacionamento espiritual é um dos temas mais importantes da Bíblia. É um dos temas da verdade presente. Adorar a Deus, restaurar a verdadeira adoração. E por isso, diante desse desafio de ter que pregar num sábado das crianças e um sábado missionário, eu resolvi ser hoje a carta viva. Então, um pequeno missionário vai pregar e eu vou pedir a você nesse sábado a licença para poder escutar um pouquinho dessa criança falar a respeito de crescimento espiritual. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você que você pudesse fechar os seus olhos para que pudéssemos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Pai, nós não temos palavras para agradecer quão grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelas vitórias que nós obtivemos ao longo dessa semana que se passou, mas acima de tudo, Pai, nós te agradecemos pela maravilhosa oportunidade de estar na tua casa para te adorar e neste momento para desfrutar do poder da tua palavra. Sabemos que somos imperfeitos, Pai. Sabemos que somos pecadores.
Mas neste momento nós queremos te pedir em primeiro lugar, Pai, perdoa os nossos pecados através dos méritos do Teu Filho. E ao abrirmos o Teu livro sagrado, queremos nos achar dignos diante dEle, para que possamos ser condutos, para que o Espírito Santo possa falar de maneira limpa, de maneira clara ao nosso coração. Para tanto que não venha esse pobre pecador a falar, mas que nesta manhã apenas a Tua palavra, o poder da Tua palavra, seja o que promova a transformação, a restauração da nossa vida. Fica conosco, é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, e eu vou pedir que nessa manhã você não feche a sua Bíblia, nós vamos passear um pouco pelas Escrituras. O texto diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a carta de 1 Pedro. E a característica peculiar da carta de Pedro é que Pedro utiliza esta carta para fazer uma série de exortações baseadas na geração eleita, descrita em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós somos a geração eleita, povo santo, povo especial, separado por Deus. E o interessante é que quando Pedro começa a terminar a sua exortação, Pedro usa como conclusão a ciência do grande conflito. Uma das principais tarefas do cristianismo é promover o crescimento espiritual. Aliás, essa é uma das doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia, promover crescimento e espiritual. Só que a realidade é que não existe forma de obtermos o crescimento espiritual sem que tenhamos ciência do grande conflito que está diante de nós. Por isso, o objetivo da mensagem dessa manhã é trabalharmos dois conceitos a respeito de crescimento espiritual. Por isso, o título da mensagem dessa manhã é Resistindo às Tentações. Gostaria, no primeiro momento, de trabalhar com você a respeito do conceito de tentação, do conceito de pecado, para, no segundo momento, discutirmos aqui elementos básicos de como crescer neste relacionamento que Deus nos propõe. Quando pensamos a respeito de tentações, algo precisa estar claro e nítido em nossa mente. Todos nós, ao termos ciência do grande conflito, temos presente em nossa vida aquilo que nós chamamos de tentação. E a tentação ocorre em nossa vida de duas maneiras diferentes. Uma maneira interna e outra maneira externa. A maneira interna com que as tentações ocorrem em nossa vida é baseado nas nossas tendências pecaminosas, fruto do pecado que existe nesse mundo. E todos nós temos tentações individuais. Você sabe qual é a sua e eu sei qual é a minha. Essas são as tentações internas, baseadas na nossa tendência pecaminosa. O segundo fator da tentação são as tendências externas. O inimigo, então, ao identificar quais são as nossas tendências, coloca situações à nossa frente para que possamos cair. E o grande tema, o que está em jogo no grande conflito, o objeto de desejo no grande conflito, é o meu e o seu coração. Só que nós precisamos compreender que a tentação em si, ela não é um pecado. Você não está pecando por ser tentado. Só que entramos no processo da tentação em relação ao pecado, no momento em que temos de escolher em agir diante da tentação ou recuarmos diante da tentação. E quando falamos de pecado, existem 4 passos básicos que envolvem toda e qualquer tentação. Gênesis capítulo 3.
eu convido a você a refletir um pouquinho agora a respeito do conceito de pecado. No relato da queda de Adão e Eva, onde nós encontramos um padrão para toda ação pecaminosa que existe nesse mundo. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Aqui nós temos o relato da queda, o diálogo que ocorreu entre Eva e a serpente. E o texto diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor havia feito. E esta disse para a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comeremos dele, nem nele tocaremos, para que não morramos. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Queridos, neste texto que relata a queda do primeiro casal, encontramos elementos fundamentais que ocorrem em toda a tentação. E o primeiro passo para cairmos na tentação ocorre no verso 1, onde a serpente diz para a mulher: É assim que Deus disse. O primeiro passo para a tentação é questionar aquilo que Deus nos apresentou. E a partir do momento em que começamos a questionar a ordem de Deus, partimos para o segundo passo, que se encontra no verso 2. E Eva, respondendo à serpente, ela diz assim: Do fruto não comeremos e nem tocaremos nele. Foi exatamente essa a ordem que Deus havia dado para Eva? A ordem era para que Eva não comesse do fruto. Mas veja, a partir do momento que começamos a questionar as ordens de Deus, o segundo passo fundamental de toda a tentação é que começamos agora a distorcer a mensagem de Deus para que ela se torne um pouquinho mais palatável para cada um de nós. E depois de cumprirmos esses dois primeiros passos, seguimos a nossa jornada rumo à queda com o terceiro passo. E agora a serpente diz para a mulher: Certamente, no verso 4, certamente não morrereis. Quando você questiona as ordens de Deus, quando você distorce a palavra de Deus, o próximo passo é negar aquilo que Deus diz. Finalmente, quando avançamos nestes três passos, se torna quase que inevitável o passo que nos leva à queda final. E ele está descrito no verso 5, onde a serpente diz assim para a mulher no finalzinho: Porque Deus sabe que seus olhos se abrirão e sereis como Deus. Quando você questiona a ordem de Deus, quando você distorce a sua palavra, quando você nega a palavra de Deus, o último passo é você se colocar numa posição que só pertence a Deus. E afinal, o que é pecado se não resolvemos viver longe da dependência do nosso Deus? A tentação em si não é pecado. Mas quando damos ouvido às tentações, começamos agora a caminhar cada vez mais distantes de Deus, até o momento em que caímos. E no momento em que caímos, necessitamos de socorro. Martinho Lutero tinha uma frase muito conhecida, ele dizia o seguinte: Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos sobre ela. É assim que funciona com a tentação. Você não pode impedir que as tentações venham até você. Vivemos em um mundo de pecado, vivemos em um contexto, em situação pecaminosa. Mas o poder da escolha está
diante de cada um de nós. Mas diante das tentações nós temos um socorro e uma promessa feita através da palavra de nosso Deus. Vamos até o Evangelho. E João, no Evangelho de João, capítulo 15. No Evangelho que fala mais a respeito da divindade de Cristo Jesus, João capítulo 15, no verso 5. O apóstolo João aqui responde a grande pergunta que todos nós nos fazemos: como, em um contexto de pecado, vencer as tentações? E ele responde assim, 15, verso 5, João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Agora preste atenção. Porque sem mim, nada podereis fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é nada? A igreja está em dúvida ainda. Toda vez que eu faço essa pergunta, o pessoal fica em dúvida. O que é nada? Nada é absolutamente nada. Em outras palavras, a esperança que existe para cada um de nós, dentro de um mundo de pecado, dentro de um contexto de pecado, é que se nos submetermos ao controle e à vontade de Deus, existe esperança para vencer as tentações. A grande verdade, queridos, é que por mais perfeitos que possamos parecer exteriormente, existem batalhas, lutas internas das quais você não conta a absolutamente ninguém. Todos nós temos lutas, dificuldades, tentações, das quais não contamos a ninguém. E a única esperança para cada um de nós é nos submeter ao poder transformador que vem do nosso Deus. Mas talvez você deva estar pensando agora, tá ok, essa teologia é muito bonita, mas ainda para mim é algo muito subjetivo. E é por isso que eu gostaria nessa manhã de fazer a segunda aplicação dos aspectos práticos de como vencer a tentação. Vamos mais uma vez passear pelas páginas da Bíblia. No Salmo capítulo 1, um salmo que eu gosto muito, Salmo capítulo 1. O livro do Salmo, no capítulo 1, verso 1 e verso 2. E o texto diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, queridos, nós seres humanos temos uma tendência muito grande de procurar a lei do menor esforço. Já ouviu falar da lei do menor esforço? Só que se existe uma realidade em relação ao Evangelho, é que o Evangelho é uma união do esforço humano com o poder divino. E a parte que nos cabe dentro do processo de salvação é a escolha. A escolha está nas suas mãos. Você decide, como diz aquele programa. E agora o salmista Davi vem apresentando a fórmula daquelas pessoas que querem ter um crescimento espiritual, que querem desenvolver um relacionamento com Deus e, acima de tudo, querem desfrutar a bênção reservada para os bem-aventurados. Deixa eu ver as mãos. Quantos aqui querem ser felizes nessa terra? Não foi todo mundo que levantou a mão.
Quem quer ser muito feliz nessa terra, levante suas duas mãos. Nós compreendemos que é unanimidade o desejo intenso no coração do homem de ser feliz. E o texto bíblico nos apresenta 3 passos fundamentais para sermos felizes através da submissão e do bom controle da nossa decisão. E o primeiro passo é apresentado: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer você ser feliz? Quer você lições práticas para conseguir enfrentar as tentações e dar passos para se tornar vencedor? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Você quer namorar e não sabe ao certo se aquele rapaz ou aquela moça é certo para você? Você está em dúvida, quer ser feliz? Não busque conselho de pessoas que não têm um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Você está enfrentando problemas no seu casamento, o seu matrimônio está em dificuldades, quer você ser feliz? Não procure pessoas para te aconselhar que não se relacionam com a palavra de Deus. Problemas a respeito de finanças, problemas a respeito de qual faculdade cursar, conflitos internos, quer você realmente ser feliz? Procure conselho com pessoas que realmente temem e se relacionam com o nosso Deus. Conforme você vai selecionando as pessoas com quem você se aconselha, você começa a dar os primeiros passos dentro desse relacionamento com Deus para vencer as tentações. Porém, o salmista Davi nos lança um desafio. E veja que os 3 passos acontecem em uma ação progressiva. E o segundo passo, que está descrito ainda no verso 1, é: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Eu já falei aqui para vocês um pouquinho a respeito de influências. E a questão da influência é algo grandioso em nossa vida. Talvez você não tenha percebido, mas todos os dias, quando você liga a sua TV, ali está sendo gasto milhões de reais para que, de alguma forma, outras pessoas consigam influenciar a sua vida. Você vê isso através dos comerciais de marcas de automóvel, comerciais a respeito do que você deve se vestir, o que você deve comer, propagandas geradas pelo governo para tentar influenciar você de que está tudo lindo e maravilhoso. Tudo porque a questão da influência é algo poderoso, algo grandioso em nossa vida. Por isso, o segundo conselho é que nesta busca por influências, e todos nós somos influenciados por alguém, todos nós nos espelhamos em alguém, nesta busca por influências, não escolha um estilo de vida que não está conforme o padrão que Deus escolheu para você. Quer você ser feliz? Quer você ser um bem-aventurado? Não almeje o estilo de vida dos pecadores. Não tente parecer, como nós dizemos para os jovens, descolados. Sabe, o ser humano tem uma tendência natural de ser aceito. E existe um grande problema quando ultrapassamos os limites da honra, da dignidade, a fim de que sejamos aceitos pelas outras pessoas. Quer você ser feliz? Não procure viver conforme o estilo de vida praticado pelos ímpios. As decisões e as influências que sofremos em nossa vida irão determinar quais são as tentações que enfrentaremos em nossa vida. Por isso, se você quer ser feliz, busque um estilo de vida que esteja de acordo com o padrão daquilo que Deus estabeleceu para você. E a palavra de Deus é a melhor ferramenta para que você descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro passo,
não seja influenciado, não busque o conselho dos ímpios. Segundo passo, não queira parecer como os ímpios. E finalmente, dentro dessa ação progressiva, o conselho do salmista se encontra: bem-aventurado é aquele homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem me conhece e me tem adicionado no Facebook sabe que eu gosto muito de frases. Eu acredito que às vezes em uma frase você pode transmitir muitas ideias, um bilhão de sentimentos. E existe uma frase em especial que transmite uma verdade, e ela diz assim: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Essa, para mim, é uma das frases mais verdadeiras que existem. Porque quer você reconheça ou não, ao ser influenciado por alguém, e quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais parecido você se torna com ela. Dentro desse relacionamento com Deus, o conselho para aqueles que querem ser bem-aventurados é que não devemos andar com os ímpios ou nos assentar na roda dos escarnecedores. E agora eu convido você a refletir: que tipo de gente você tem escolhido para se relacionar? Sabe, na minha curta história de vida, eu nunca conheci absolutamente ninguém que entrou no mundo das drogas sozinho. Nunca conheci ninguém que entrou no mundo do crime por vontade própria. Sempre teve alguém para influenciar. Sempre teve alguém para aconselhar de maneira errada. Por isso, queridos, eu gostaria que você meditasse nessa manhã: quem você tem escolhido para se relacionar. É lógico que nós cristãos somos o sal da terra e a luz do mundo, e a nossa missão é influenciar aonde existem trevas. Só que nessa missão nós influenciamos e não somos influenciados. Por isso eu convido você a pensar: com quem você tem se relacionado? Com quem você se parece? E à medida que crescemos nesse relacionamento com Deus, dentro dessas 3 ações progressivas, experimentamos algo especial, sobrenatural no nosso relacionamento com Deus. Está especificado no verso 2, onde o salmista diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A maior bênção que existe para um pecador, a maior bênção que existe em um mundo de pecado, é conseguirmos sentir prazer novamente na presença do nosso Deus. À medida que o nosso relacionamento com Deus vai se aprofundando, que vamos sentindo a influência do Espírito Santo e nos afastando das influências do mal, começamos a dar passos firmes para vencer as tentações. E à medida que o tempo passa, dentro deste relacionamento, conseguimos sentir prazer na presença do nosso Senhor. E quando sentimos esse prazer, quando desfrutamos desse relacionamento, algo de especial acontece na tua vida. Está descrito na carta de Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Eu acredito de uma maneira toda especial que Tiago, por ter sido o irmão de Cristo Jesus, sentiu a profundidade desse texto, pois ele pôde experimentar de uma maneira toda especial o que ocorre na vida daqueles que se sujeitam à vontade desse Deus. E diz assim, Tiago capítulo 4, verso 7.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Consegue você perceber a profundidade desse texto bíblico? Somos seres humanos falhos e pecadores. Temos a vida cheia de problemas, dificuldades. Mas quando nos submetemos à vontade do nosso Deus, passamos por um processo de transformação e aí sim conseguimos resistir às ações do diabo em nossa vida. Continuamos sendo pecadores, mas após sermos justificados, entramos em um processo de santificação, onde dentro deste processo eu me relaciono tanto com o meu Deus, que cada dia mais as minhas tendências começam a perder força. E o sentimento, o poder, o amor de Cristo Jesus começa a crescer em minha vida. E sabe qual é o resultado de todo este plano, que é fruto de toda uma vida? Último texto dessa manhã, Gálatas, capítulo 2, verso 19. Gálatas, capítulo 2, verso 19 e verso 20. E o apóstolo Paulo, que experimentou de uma forma poderosa essa transformação em sua vida, ele diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para quem? Para Deus. E ele diz no verso 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. À medida que você cresce no relacionamento com Deus, você percebe de maneira clara e poderosa que vive não mais você, mas Cristo Jesus agora tem o controle da tua vida. Só que para experimentarmos este processo de transformação, é necessário passarmos em cada um destes passos. Primeiro, acreditando na promessa de permanecer. Segundo, sofrendo a influência do Espírito Santo. Terceiro, exercendo em nossa vida de maneira correta o poder de escolha, nos afastando do mal. Para aí sim experimentar essa transformação, ao ponto de dizer um dia, assim como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer você nessa manhã experimentar esse compromisso real e verdadeiro com Deus? Quer você desfrutar das bênçãos maravilhosas reservadas para aqueles que tomam uma firme decisão ao lado desse Senhor que é vencedor? Nessa manhã, se submeta a esse poder. Entregue sua vida nas mãos de Cristo Jesus e permita que Ele realize a transformação em você. Este é o meu desejo e a minha oração nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Irmãos, depois desta tão bela mensagem, para encerrarmos o culto, vamos cantar o hino de número 477, Canção da Vida. Som.
Som. Quais são os planos, os sonhos que você tem para a sua vida? Saiba que os planos e os sonhos de Deus são sempre maiores, muito mais sublimes do que aquilo que nós podemos imaginar. Há 4 anos Deus me deu essa bênção de passar por essa jornada, dentro de um processo de transformação, dentro de um processo de crescimento espiritual. E eu confesso que se eu olhasse para trás, há 5, 6 anos atrás, eu jamais imaginei aonde o meu Deus poderia me levar. Sou perfeito? Não. Vocês me conhecem um pouquinho ao longo desses 4 anos e sabem que eu tenho muitas falhas. Mas o que mais me chama a atenção, e minha esposa ali já, o que me chama mais a atenção é como Deus, em seu infinito amor, ainda usa seres humanos pecadores para pregar o Evangelho, para falar de esperança, para influenciar, para propor uma vida melhor ao lado de Cristo Jesus. E é baseado nessa esperança que nós temos nessa manhã, algumas cidades e alguns aparelhos, hoje nós estamos com aproximadamente, acredito que 50 aparelhos conectados e não sabemos quantas pessoas estão nos assistindo. A igreja de Vila Matilde é muito abençoada porque tem conseguido fazer com que o Evangelho não se restrinja a essas 4 paredes, mas temos levado a mensagem do Evangelho ao longo do mundo. São Paulo, Mogi Guaçu, Feira de Santana, Salvador, Londrina, Florianópolis, Aracaju, Americana, Bauru, Maurília, Sorocaba e os nossos queridos irmãos de Buenos Aires. Experiências que Deus tem dado a cada um de nós. A Lilian agradece muito a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida, e ela pede que oremos pelos seus 2 filhos, que neste momento se encontram afastados dos caminhos do Senhor. A Tânia expressa aqui o seu desejo de que Deus abençoe a cada um de nós, independente de como está a sua vida. Estar ao lado de Deus é a melhor decisão que você pode tomar. Já conheci muitas pessoas em minha vida que se arrependeram de muitas coisas. Eu já me arrependi de muitas coisas que fiz. Mas eu nunca vi ninguém se arrepender por, em um dia, decidir, seguir e entrar em um relacionamento com Deus. Que você se permita, que você se deixe ir por este caminho, nessa jornada, que com certeza irá nos levar ao céu. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e bom Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Pedimos perdão, Senhor, porque somos pecadores. Dentro de todo um universo perfeito, vivemos no único planeta, no único local do universo, onde existe pecado, o pecado que tanto ofende a tua santidade. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos nos submeter inteiramente em tuas mãos, para que possamos ver o Senhor provocar uma transformação em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos permite ser o testemunho, não apenas para os nossos irmãos que estão nessa terra, mas para todo o universo. Ajude através do teu Santo Espírito, para que possamos crescer neste relacionamento e à medida que o tempo passe, possamos ver as nossas tendências pecaminosas perder força, para que Cristo tome verdadeiramente o lugar em nosso coração. Dá-nos um restante de sábado feliz na tua companhia, que os teus santos anjos nos acompanhem. Prepara o nosso espírito agora para o estudo da lição da escola sabatina. É isso que te pedimos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.